Salve! Com o nascimento do Sr. Manuel em 1903 e a ligação dele em 1935 na Divina Providência, que é o Deus verdadeiro, racional, superior, a partir desse momento inicia a fase racional. Então, de 1935 para cá, iniciou a fase racional, terminando a fase do pensamento, entrando a fase do raciocínio, a fase racional. E por ter terminado a fase do pensamento, hoje não tem ninguém pensando. Ninguém pensa mais. É preciso que se entenda bem isso. Ninguém não está mais pensando, porque a fase do pensamento já terminou há muito. O racional, ele está o tempo todo falando isso, repetindo que é para acordar a todos e poder haver a compreensão. Por isso, ele insiste e persiste dizendo: a fase do pensamento terminou, acabou, quer dizer, encerrou, não tem ninguém pensando mais. Ou por outra, o restinho de pensamento que resta está muito, mas muito fraquinho. Aí outro diz assim: mas como assim a fase do pensamento terminou, se eu nesse momento estou aqui pensando? É verdade. Só que esse pensamento que está vindo na sua cabeça não é pensamento, porque a fase do pensamento já terminou em 1935. E quem está transmitindo o pensamento na cabeça, ou melhor, quem transmitiu o pensamento, era a natureza. O que os pensadores estão recebendo na cabeça é uma transmissão do povo do espaço, é transmissão de bicho. É bicho transmitindo ideias, gostos e vontades, ideias magnéticas, perturbantes na cabeça dos pensadores. Mas por viverem sem se conhecer, por viverem desconhecidos de si mesmos, desconhecem os movimentos naturais e sutis da natureza. E por isso, acham que estão pensando. Tudo porque a fase do pensamento terminou e ficou o povo do espaço transmitindo 24 horas na cabeça dos pensadores, sem dar sossego, sem dar paz a ninguém. Por isso, todos vivem aborrecidos, mais nervosos, mais irritados, mal-humorados, zangados e muitos explodindo à toa. Muitos não conseguem dormir direito de tanta perturbação à noite. Por isso que, se continuarem a pensar, todos vão se destruindo por si mesmos. O progresso é só regresso, porque é o tempo todo o bicho falando na cabeça do pensador. Agora vejam como está a vida de todos, como está o mundo. Ninguém se entende mais. Os entendimentos que ainda existem são passageiros. E por isso, na mesma hora em que estão se entendendo, daí a pouco desentendidos. São amigos hoje, amanhã são inimigos. É um desequilíbrio infernal. A selvageria, ela é vista em toda parte. Ninguém se entende mais. E muitos não entendendo nem a si mesmo. Tudo porque o pensamento, a fase do pensamento terminou. Como eu disse, o pensamento ele é transmitido pela natureza. E a transmissão da natureza, ela trazia lapidação sim, mas era sempre uma lapidação para evoluir, para melhorar o estado de todos. Porque a natureza é a nossa mãe natural e por isso ela lapida para a evolução de todos. Por isso que de 1935 para trás, tudo caminhava mais ou menos, porque era o pensamento em vigor, era uma transmissão da natureza para a melhora e a evolução dos viventes. Mas como essa fase terminou, a natureza ela já não alimenta mais essa máquina.
Então, o pensamento que é transmitido hoje pela natureza é muito fraquinho e dessa forma as transmissões de bicho chegam com força e dominam os viventes. Quando estávamos na fase do pensamento, o pensamento estava forte. Então, quando vinha uma transmissão na cabeça e a pessoa ela não fazia aquilo que estava sendo transmitido pelos invisíveis do espaço, do astral térreo, porque era a fase do pensamento. E o pensamento transmitido pela natureza, ele estava forte e vigoroso. Então a pessoa sentia que tinha alguma coisa errada naquilo que vinha, naquilo que estava pensando, e não fazia o que vinha no pensamento. Mas como a fase do pensamento terminou, o pensamento que resta está fraco, está enfraquecido. Então, tudo o que é transmitido a pessoa faz sem hesitar, porque não tem mais essa barreira, ou esse filtro, por o pensamento estar fraco, estar enfraquecido. Então, hoje é tempo de raciocinar, não tem mais pensamento não. Quando o racional afirma que acabou a fase de monstros, é porque acabou mesmo. Cadê os monstros? Acabou, porque essa fase já terminou. Quando o racional afirma que terminou a fase de selvagens, terminou mesmo. Acabou, acabaram-se os selvagens. Muitos podem dizer, mas e o índio? O índio não é o verdadeiro selvagem. Ele é um resquício dessa fase que a natureza manteve justamente para mostrar às gerações futuras que essa fase existiu e a humanidade passou. Quando o racional diz que acabou a fase dos gigantes, acabou mesmo. Quando o racional fala que acabou a fase do espiritismo, acabou mesmo. Não tem espiritismo mais. Hoje o que tem é o magnetismo com nome de espiritismo. Ah, mas existem lugares que fazem bem. Sim, é verdade. Mas não é espiritismo. Espiritismo é quando era orientado pelos habitantes do mundo racional. Essa fase já acabou. Então, se o racional afirma que terminou a fase do pensamento, é porque terminou mesmo, como aí está mostrado. Com base, com lógica, com provas e comprovações. O desequilíbrio moral, físico e financeiro é no mundo inteiro. Ninguém vive satisfeito, porque o pensamento está fraco. Não tem pensamento mais. Tudo é bicho transmitindo na cabeça, para a lapidação do pensador. É por isso que o racional superior diz que muitos têm até medo de pensar, e muitos têm pavor e horror de pensar, porque sabe que hoje não tem pensamento mais, porque essa fase terminou. E o que tem é bicho transmitindo na cabeça e desorientando a todos, como a prova aí está no mundo todo. Todos desequilibrados, um brigueiro infernal que ninguém se entende. É por isso que as recomendações para que todos não percam mais tempo, tenham persistência na leitura, têm sido muitas. Porque só o que resta é raciocinar, porque se pensar, está perdido. Está por conta de bicho. E para ser orientado e ter com quem contar e onde se agarrar, é ler e reler os livros que desenvolvem o raciocínio, que são os livros Universo em Desencanto da Cultura Racional. Muito obrigado. Salve!